Olá pessoal, mais uma aula para vocês e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os 3 casos que ocorrem na equação de segundo grau relacionado com o valor do discriminante ou o delta da minha equação, certo? Com base na fórmula resolutiva, podemos verificar se uma equação de segundo grau tem ou não raízes reais analisando apenas o discriminante, o delta. Se delta maior que zero, ou seja, se delta é positivo, a equação tem 2 raízes reais diferentes. A gente tem aí um exemplo e a gente vai descobrir qual é o delta dessa equação e daí verificar se a equação tem raízes reais, não reais, iguais, diferentes e assim por diante. Fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4ac. Quem é A? A é quem está acompanhado com x ao quadrado, que no caso é 1. B é quem está acompanhado com x, que é 4. E C é o termo independente, que é menos 5. Daí, delta igual a b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 5. Resolvemos primeiro as potências. 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes menos 5. Delta é igual a 16. Agora vamos focar só nos sinais. Menos com menos é mais. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20 é igual a 36. Então, nós vimos que esse delta é maior do que zero. É positivo. Um número positivo maior do que zero. Isso significa, lá na nossa discussão, que essa equação tem 2 raízes reais, certo? Pertencente lá ao conjunto dos reais, que nós já vimos, e são diferentes. A gente pode checar isso fazendo o segundo passo, que é obtendo as raízes. A primeira raiz será menos b, b é 4, mais raiz de delta, que é 36, dividido por 2 vezes a, que é 1. Isso aqui vai ser igual a menos 4, mais raiz de 36, que é 6, 2 vezes 1, 2. Menos 4 mais 6. Isso aqui dá igual a 1. Tá aí a primeira raiz da nossa equação, x' igual a 1. X, 2 linhas. A mesma coisa daqui de cima, só que com sinal trocado. Agora, a gente vai usar o menos. Menos 4 menos 6 sobre 2. Igual a menos 4 menos 6 é menos 10, dividido por 2. Isso aí vai dar igual a menos 5. 10 dividido por 2 é 5. A gente repete o sinal da frente, tá? Então, a segunda raiz da minha equação é menos 5. Portanto, tá verificado aí o que diz lá na nossa discussão inicial sobre o discriminante. Quando o delta é positivo, aqui, delta positivo, as 2 raízes da minha equação são reais e distintas. A primeira raiz é 1 e a segunda raiz é menos 5. Pertencem ao conjunto dos números reais e são diferentes. Segundo caso. Se delta igual a zero, a equação tem 2 raízes reais iguais. A gente tem essa equação de segundo grau. A gente vai calcular o delta, certo? A gente vai ver que delta é igual a zero e, portanto, as raízes da equação são iguais. A é igual a 2. B igual a menos 8. C igual a 8.
Vamos lá. B ao quadrado. B é menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 8. Menos 8 ao quadrado. É a mesma coisa, pessoal, que menos 8 vezes menos 8. Menos com menos é mais. 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 2, que é 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. Portanto, delta é igual a 0. Menos da fórmula, certo? B. Quem é B? Menos 8. Mais ou menos raiz de 0, que é delta 0, sobre 2 vezes A, que é 2. Primeira raiz. Menos com menos, mais 8 positivo, mais raiz de 0, que é 0. 2 vezes 2, 4. 8 mais 0 é 8. 8 dividido por 4, 2. Daí, a primeira raiz é igual a 2. Segunda raiz. Menos com menos, mais 8. Menos raiz de 0, que é 0. 2 vezes 2, 4. 8 menos 0 é 8, dividido por 4 é igual a 2. Daí, a segunda raiz também é igual a 2. Isso acontece quando o discriminante é igual a 0, certo? As duas raízes da minha equação são raízes reais e iguais. O terceiro caso é quando delta é menor do que 0, ou seja, quando delta é negativo. Quando delta é negativo, a nossa equação não tem raiz nos números reais, certo? O exemplo aí está na nossa equação, x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. A é igual a 1, B igual a 3 positivo e C 4 positivo. Termo independente. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Delta igual a 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. 9 menos 16, menos 7. Delta negativo indica que a nossa equação não tem raízes reais. A gente pode checar de novo através da fórmula de Bhaskara. Calculando as raízes, vai ficar da seguinte forma: menos da fórmula B, que é 3, aqui o B, mais a raiz quadrada de menos 7, sobre 2 vezes A, que é 1. Menos 3 mais raiz de menos 7. 2 vezes 1, que é 2. Como a raiz de menos 7 não pertence aos reais, certo? Essa equação não tem solução nos reais, tá bom? Isso aqui, ó, não pertence aos reais, certo? Não pertence. Segunda raiz. Menos da fórmula B, que é 3, menos
raiz de delta, que é menos 7, sobre 2 vezes A, que é 1. Isso aqui vai ser menos 3, menos raiz de menos 7, sobre 2. Que, novamente, não pertence aos reais, porque essa raiz quadrada não está no conjunto dos números reais. Aqui faltou 2 vezes A, né? Tá aí corrigido o erro. Exercícios. Qual o valor de K para que a equação 2x vezes kx menos 4 menos x ao quadrado mais 6 igual a 0 não tenha raízes reais? A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar essa equação, tá bom? Então, a gente pode fazer 2x vezes kx, que é 2kx ao quadrado, 2x vezes 4, que vem o menos, que dá 8x, menos x quadrado mais 6 igual a 0. A gente pode trazer esse menos x quadrado para perto desse termo para poder colocar o x quadrado em evidência. Vai ficar 2kx ao quadrado menos x ao quadrado menos 8x mais 6 igual a 0. Colocando o x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, 2k menos 1. Claro, porque se a gente voltar, ó, x ao quadrado vezes 2k vai dar 2kx quadrado, menos, x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. Menos 8x mais 6 igual a 0. A gente pode trazer esse x ao quadrado para cá, depois do parêntese, só para indicar quem é o A, quem é o B, quem é o C, igual aparece normalmente nas nossas equações. Então, isso aqui vai ficar 2k menos 1 vezes x ao quadrado, menos 8x mais 6 igual a 0. Agora, identificando quem é A, B e C, para que isso? Para poder jogar na nossa fórmula do delta, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. A igual a 2k menos 1. B igual a menos 8. E C igual a 6. E a gente sabe que para que uma equação não tenha raízes reais, a gente vai precisar fazer com que o delta seja negativo, menor do que 0. Então, essa é a condição, delta menor do que 0. Mas quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso menor do que 0. Então, vamos lá, ó. Sabendo quem é A, B e C, a gente só vai trocar aqui pela nossa fórmula de delta, certo? B ao quadrado, então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2k menos 1, vezes C, que é 6, tudo isso menor do que 0. Pode fazer logo, a gente repete por enquanto 4, 6 vezes 2, menos 6 vezes 1, que é 6. Tudo isso menor do que 0. Vai ficar 64. Menos 4 vezes 12k vai dar menos 48k. Menos com menos, mais 4 vezes 6, 24. Tudo isso menor do que 0. Letras a gente vai deixar desse lado da desigualdade e os números a gente vai jogar para o outro lado. Então, vai ficar menos 48k, menor do que menos 24, menos 64. Porque aqui, se não tem nada, significa que é positivo, certo? Menos 24 menos 64, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 4 mais 4, 8, 2 mais 6, 8, repete o sinal. Então, vai ficar menos 48k, menor do que menos 88. Agora, a gente pode multiplicar aqui ambos os lados por menos 1, né? Para sair esse sinal de menos, tá bom? Então, menos 48k vezes menos 1, 48k. Menor do que menos 88 vezes menos 1, 88 positivo. Podemos passar esse 48 dividindo. Então, vai ficar k menor do que 88 dividido por 48. Podemos dividir numerador e denominador por 2. Isso aí vai dar
sobre 24. Por 2 e por 2 de novo. Vai dar 22 sobre 12. Por 2 e por 2 de novo. Vai dar K menor do que 11 sobre 6. Então, o que é que isso significa? Que para que a nossa equação não tenha raízes reais, o valor de K deve ser menor do que 11 sobre 6.